E aí pessoal, aqui que fala é o Vitor, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal e hoje pessoal a gente vai dar prosseguimento no nosso estudo, certo? Do livro Meu Sistema, do grande mestre Nizovich, tá? E dessa vez pessoal a gente vai ter um auxílio a mais, tá? Eu consegui ajeitar aqui uma aba para a gente conseguir abrir o aplicativo de análise e juntamente com ele a gente também lê o livro e aí já vai facilitar muito mais o nosso entendimento, né? Então, vamos dar continuidade aqui ao estudo. No último vídeo a gente estava vendo sobre colunas abertas, a gente viu o começo do capítulo, e agora a gente vai chegar no ponto 3 dando continuidade aqui, certo? Então vamos lá. Aqui o ponto 3 fala: o objetivo ideal das operações em uma coluna aberta. Comentário sobre pequenas operações laterais, incursões e manobras envolventes. Tá. O ideal de toda operação sobre uma coluna aberta é conseguir uma penetração definitiva no território inimigo, ou seja, na sétima ou oitava fileiras. Esse é um postulado muito importante, porém há que se ressaltar ainda que a penetração deve se realizar sobre uma coluna determinada. Se, por exemplo, partimos da coluna D, seguindo torre D1, seguido de torre D4, seguido de torre D7, teremos chegado à sétima fileira, após muitas voltas, e de nenhuma maneira esta manobra se constitui uma exploração direta da coluna D, né? Porque a gente fez muitos movimentos, certo? E aí ele segue com um exemplo. Vejamos alguns casos elementares de operações de coluna. Diagrama 17, coluna de operações H. Sendo dar esse exemplo aqui, e aqui as brancas vão ganhar a dama, né? Então a gente vai fazer um exercício mental aqui, tá? Eu não vou colocar a posição lá no aplicativo de análise agora, porque é uma posição muito simples, então dá pra gente fazer de cabeça, tá? E é aquilo que eu já falei, eu imagino que quem tá vendo esse vídeo e tá querendo estudar junto comigo um pessoal já que já tá no nível intermediário ali, né? Então já dá pra fazer esses cálculos mais básicos, certo? Se você for muito iniciante, você pode colocar a posição aí, né, no seu celular e ir acompanhando aqui com a gente, tá? Então aqui eu imagino que jogue dama H1 cheque, aí vai jogar rei G8, dama H7 cheque, rei F8, dama H8, e aí depois de rei E7 vai cair a dama dele, né? Porque a gente vai dar um... É um espeto, né, que fala o tema tático. Quando a gente dá um cheque, por trás do rei tem uma peça mais forte, né? Acho que é isso. Nem lembro mais. Mas a sequência é essa, tá? E aí ele fala: catástrofe na coluna H. A ocupação da coluna se realizará através de dama H1 cheque, como a gente viu. E aí ele fala: se imaginarmos uma seta na direção H1 até H8, essa indicaria a direção da força na coluna H. Ok. Aí jogou rei G8, como a gente viu. E agora, imaginando o objetivo ideal, segue. Dama H7 cheque, rei F8, dama H8 cheque. E ele fala, com uma incursão final que termina com um ataque em linha e a captura da dama inimiga. Que resultará no dama captura B8, né, no caso. Certo. Então foi a linha que a gente viu agora, né? Então vamos lá. Se no diagrama 17 a dama preta estivesse situada em D7, ao invés de B8, o método seria... Tá. Então se ao invés de B8, a dama estivesse em D7, naquela casinha branca, né? Aí eu jogaria. É bem parecido, né? A sequência para ganhar a dama. Dama H1 cheque, aí rei G8. Dama H7, rei F8. Dama H8, rei E7. Dama captura G7, cheque, rei E6. Aí dama captura D7, rei captura D7. Eu vou jogar G7 e não tem mais como ele impedir a promoção porque o rei dele está muito longe, certo? E aí a gente vai acabar ganhando também essa posição, tá? Então vamos lá. A sequência que ele falou. Dama H1 cheque, rei G8, dama H7 cheque, rei F8, dama H8 cheque, rei E7, dama captura peão, rei E6, aí dama captura dama, né? Rei captura dama, e aí a gente joga G7 ameaçando promover e não tem como ele parar essa promoção, certo? Um resultado nada agradável para as pretas. Os lances da dama branca em H7, H8 e G7 constituem um triângulo que se denomina rodeio ou manobra envolvente. Resumiremos assim as conclusões. Quando falta resistência, né? Aí no caso, o peão inimigo em H6 ou H5 oferece grande resistência para as brancas, né? E ele fala: quando falta resistência, o atacante, depois de assegurar as casas de penetração e chegar às sétima e oitava fileiras, tem geralmente lances de captura direta ou por rodeio como recompensa pela sua manobra. Até aqui as coisas têm sido fáceis de entender e de fazer. Porém,
Posteriormente, veremos que há grandes obstáculos a vencer, como mostrará o parágrafo seguinte. Tá? Então aqui ele deu mais as ideias gerais para a gente pegar qual é a ideia, né? E ele deu esse exemplozinho que foi bem simples, né, de entender. Então, pessoal, eu fiz aqui um pequeno corte para dar uma pausa ali para beber uma aguinha. Agora a gente vai dar início ao quarto ponto. Os impedimentos para realizar operações sobre colunas. Passou outro ser humano de moto aqui, pois é. Vamos lá. Os impedimentos para se realizar operações sobre colunas. Os muros de granito e formas de miná-los, certo? Obstáculos, que na verdade muitas vezes são peões, defendidos e não defendidos. As duas formas de ataque contra peões inimigos, concentrados e diretos. Já vimos a grande importância da entrada envolvente na sétima e oitava fileiras. Tendo isso em conta, podemos supor que deve haver algo para defender essa vulnerabilidade, e por assim dizer, admitir que a natureza por si mesma assim o fez, da mesma forma que havia feito com o nosso coração, colocando bem protegido dentro do tórax, atrás das costelas. Caraca, hein? A posição que ilustra a parte direita do diagrama 18 é a característica da, vamos lá, proteção natural, onde o peão em G6 impede a penetração, com a mesma postura do campeão que dizia, só passarão sobre o meu cadáver. Então aqui a gente percebe que é um livro bem alegórico, né? Ele não é um livro assim direto, hermenêutico, né? Que fala e simplesmente é aquilo, né? Ele busca ir muito além disso, né? Ele traz algumas analogias. Bem legal, né? Mais um cidadão passando de moto. E vamos lá. Se o peão inimigo citado estivesse defendido por outro peão, digamos, em H7, não haveria sentido em atacar este bloco, que talvez se pudesse fazer com uma triplicação de peões em linha. É mais prático minar previamente a colocação do peão G6 com H4, H5 e H captura G6. E com isso a poderosa muralha se transforma em um humilde peãozinho que grita por socorro. E aí ele traz um exemplo aqui no diagrama 18. Diagrama 18. Situação A, né? No caso, então é a situação que deve estar na esquerda, né? Aqui. Situação A. O peão preto em C6 é um peão incômodo defendido. Então realmente a esquerda é a situação A. Então nessa situação A, o peão que está em C6, né? O peão das pretas que está no meio, no caso, ele está defendido. É um peão incômodo e está defendido, certo? E na situação B, o peão preto em G6 é um peão ainda assim incômodo, porém indefeso. Né? Indefeso por quê? Porque ele não tem um defensor natural dele, que é um peão, certo? E aí vem aquele conceito que já tem em outros livros que também você pode ver, né? Muitas vezes, no caso. Que o defensor natural de um peão é outro peão, sempre outro peão. Sempre que você usa uma peça para defender um peão, na verdade esse peão não está muito bem defendido, certo? Porque a peça não é uma boa defensora de peões, tá? O melhor defensor de um peão é o seu próximo, né? No caso, outro peão, né? E aí a gente lê. Na parte esquerda do diagrama, a ação corrosiva do bloqueio estaria a cargo de B4, B5 e B captura C6, certo? Então, para a gente poder quebrar aquele peão em C6, né, que está aqui na situação A, para a gente poder quebrar esse peão, no caso a gente jogaria B5, não, B4 na verdade, seguido de B5, para poder tomar aquele peão e aí aquele peão ficar indefeso, né? Voltando aqui, já dissemos anteriormente que temos que reconhecer os peões como elementos natos de defesa. Aqui já vai falar sobre aquela questão que eu falei com vocês, né? Sobre os peões serem os defensores naturais dos peões, né? A defesa com peças pode ser classificada como um mau conceito de jogo, uma vez que somente o peão defende com tenacidade, de forma contínua, sem gritar. Com mais razão, então, devemos entender que um peão... passei a página sem querer. Que um peão deve ser defendido somente por seus colegas de ofício, no caso, outros peões. Quando um peão do cavalo se desliga de seus colegas, sai do sindicato, então poderá ser atacado por qualquer peça. A ideia que surge disso é a de que se deve se atacar a aglomeração de peões para sua conquista. Não só pelo ganho material, mas também para romper a resistência da coluna. Tecnicamente, o ataque se realiza dispondo as peças em posição de ataque e desencadeando ao redor do ponto uma luta sangrenta. A supremacia se pode obter por
desvio de posições, mediante troca, ou C, um ataque a algum trebelho coadjuvante à defesa. Isso significa que transmitimos o ataque para o objeto em si, sobre os defensores. Esse é um processo inteiramente natural, frequentemente praticado no dia a dia, que todos os jovens já conhecem em suas lides escolares. Eu gosto desses livros que ele faz umas analogias assim muito nada a ver, né? Tá. O seguinte final ilustra o método a seguir, tá? Ok, diagrama 19. Sobre a coluna H, um ataque concentrado contra H6. Certo. Tá, se vai fazer um ataque contra H6, então eu imagino que vai ser uma boa quantidade de lances já, né? Então eu vou colocar essa posição na engine, né? Que eu acho que vai ser melhor pra gente ver aqui, né, a sequência. Deixa eu só dar uma olhada aqui pra lembrar como é que... Lembrar a posição, no caso, né? Tá, vamos lá. Tá, aqui eu tenho duas torres. Aí um rei. Dois peões. Tem um peão aqui, outro aqui. E o resto... Eu acho que eu tenho um cavalo aqui, né? Ou é aqui ou é aqui, não lembro. Tá, vamos dar uma olhadinha agora no livro. Tá, é ali mesmo. Aí, peão, peão, peão. Ok. Tá, vamos voltar aqui. Aí, peão, peão. Aqui. Bispo, peão, peão. Torre, torre, rei, né? Tá. Chegamos aqui na posição. Vamos dar um feito. E eu coloquei para as brancas jogarem? Sim, coloquei. Tá. Vamos ver como é que foi lá no livro a sequência. Então jogou torre H2 e H7. Vamos lá, colocar. Torre H2. É rei H7, não é rei G7, não? Eu acho que é rei G7, né? Rei H7. Rei H7? Que estranho, né? Ele moveu o rei pra H7. Nada a ver, né? Eu acho que o livro quis dizer rei G7, né? Deve ter um erro aí no livro. Rei H7 não faz muito sentido. Porque rei H7 eu vou dobrar. Bispo F8, cavalo F5. Vai cair o peão. Tá, vamos seguir a sequência do livro. Tá. Rei H7. Eu acho que é rei G7 que ele quis dizer, mas tudo bem. Aí vamos lá. Opa. Peraí que eu coloquei errado aqui. Tá, voltar no livro. Rei H7. Aí torre de E, H1. Torre de E, H1, né, no caso. Jogou. Então torre de E, H1. Ameacei o peão. Duas vezes, né? E como é que ele vai defender? Hum... Ah, agora eu entendi. Peraí. Agora eu entendi. Se eu jogar essa e ele jogar rei G7, eu tenho um duplo e pego o peão. Porque eu tô dando cheque no rei. Ah, agora eu entendi. Porque ele... Ah, então o livro não tá errado, né? Grande surpresa, né, Vitor? O livro de xadrez vai estar errado e tu vai estar certo, né? Tá bom. Então tá, ele jogou rei H7. Eu joguei torre de E H1. E aí vamos ver. As brancas acumulam forças contra o incômodo peão em H6, aproveitando que não está defendido por nenhum outro peão, né? Que seria o defensor natural dele. Aí jogou bispo em F8, defendendo o peão, né? Aí jogou cavalo F5 e torre A6. Cavalo F5 e torre A6, defendendo o peão de longe. Ah, eu acho que ele vai jogar D6, né? Porque aí corta aqui, né? Mesmo que vai entregar o peão, eu vou entrar dando... Ah, eu vou ganhar uma peça, nem pode tomar, né? Sei que toma de torre, mas aí vai entregar aqui tudo, né? A paçoca. Não pode tomar o peão. Porque eu vou tomar e vou ganhar a peça, independente de qual seja, né? Se jogar isso, tomar de torre direto, eu já tomo a torre, né? No caso. Eu vou ganhar o bispo depois. Porque essa. Aí eu toma de bispo, cheque, vai cair o bispo. Igual, né? Então não pode tomar o peão. Não sei nem porque eu tô falando isso, mas não pode. E aí vamos ver como é que vai seguir.
E aí joga D6. Foi o que eu pensei mesmo. Jogou D6, cortando a defesa da torre, né? E aí vai cair esse peãozinho, não tem muito o que fazer. E aí ele fala: fica fora de combate o defensor de B6. E com a queda consequente do peão H6 se produz um rompimento simultâneo das sétima e oitava fileiras através da coluna H. Se as pretas, após o quarto lance das brancas, já tivessem ambas as torres na sexta fileira, por exemplo, A6 e B6, teria seguido torre captura D6. Então tá, vamos voltar aqui um pouco. E aí fala, se as pretas, após o quarto lance das brancas... Então, o quarto lance das brancas foi D6, né? No caso, o avanço do peão. Então aqui ele fala... se na verdade as torres já estivessem dobradas, né? Que ele falou, deixa eu ver aqui. Por exemplo, em A6 e B6, deixa eu colocar aqui, vamos editar o tabuleiro. Em A6 e B6, aí ele poderia capturar o peão. Se elas já tivessem dobradas, no caso. Teria seguido torre captura D6, sacrificando a qualidade. Deixa eu ver aqui. Torre captura D6. Sacrificando a qualidade. Opa! Ixi, eu tirei as peças sem querer, peraí. Feito, ia seguir torre captura D6, cavalo captura D6, e aí imagino que torre captura D6, né? Depois dessa sequência. Torre captura D3, sacrificando a qualidade, pois teria sido muito mal. Bispo captura D6. Deixa eu ver aqui. Opa. Seria melhor sacrificar a qualidade, porque se esse... Bom, vou infiltrar, né? De qualquer maneira. E talvez tenha a sequência de mate, né? Opa. Cheque, rei sobe. Cheque, rei desce. Desce aqui não, né, Vitor? Porque aí tem um cavalo protegendo. Cheque, rei sobe aqui. Cheque, rei desce. E vou entrar com alta torre também. Não seria legal não ele tomar de bispo. Então seria melhor ele sacrificar a qualidade mesmo. Que foi o que ele fez. Então torre captura peão, né? Vamos só deixar aqui pra gente ter uma base legal. Torre captura peão, jogou. Né? Pois teria sido muito mal o bispo captura D6. Ao que seguiria. Então ele vai dar a sequência. Torre captura H6, cheque. Rei G8, torre H8, cheque. Rei F7. Torre de H... Torre de 1H. Torre de 1H7, cheque. Rei F6. E agora, por assim dizer, um lance de espera depois do êxito dos lances de força. Uma torre na sétima e outra na oitava fileiras. Anuncia um mate imparável, torre G7. Que vai ser mate, né? Necessário para 9. Torre H6 mate. Ok. Tá, mas voltando naquela posição de torre captura D6. Na posição brancas. Tá, ele vai dar outra posição agora. Então acabou aquela posição, imagino, né? Brancas. Torre F1, torre D2 e cavalo D4. Pretas. Rei F8, bispo D8 e torre C8 e peão F6. A partida poderá seguir. Tá, então vamos colocar aqui a posição que ele falou aqui pra gente. Torre F1. Peraí, calma aí. Na posição brancas. Torre F1, torre D2 e cavalo D4. Eu não entendi essa posição que ele está dando aqui. Porque ele fala, né? Na posição brancas, torre F1, torre D2 e cavalo D4. E ele fala para as pretas agora. Mas onde é que está o rei das brancas? Cadê o rei das brancas nessa posição? É complicado. Tá, eu vou tentar entender aqui o que o livro está querendo dizer. Aí eu volto com vocês. Bom, pessoal, eu coloquei a posição aqui, tá? Mas lá no exercício ele não falou a posição do rei das brancas, né? Se a gente for ler aqui, ó, ele fala na posição brancas, uma torre em F1, uma torre em D2 e um cavalo em D4, e ele vai para as pretas, mas não fala onde é que tá o rei das brancas, né? Então eu coloquei o rei das brancas em qualquer casa. Se vocês souberem, na verdade, o que o livro está querendo dizer, me digam aí, tá? Porque eu entendi dessa forma, tá? Então eu coloquei o rei ali mesmo
e eu olhei, né, a sequência que o livro falou, e o rei branco, a posição que ele tá é irrelevante, assim. Então, eu acredito que seja por isso que o livro não falou, tá? Mas é de pretas, o rei tá em F8, o bispo em D8, a torre em C8 e o peão em F6, tá? E aí ele fala que a partida poderia seguir com cavalo E6 cheque, né? E aí a gente vem aqui, cavalo E6 cheque. O rei é obrigado a vir para a defesa do bispo, né? Porque eu vou tomar duas vezes. Então, cavalo E6 cheque, rei vem. Aí eu vou pegar o bispo de torre, imagina. Deixa eu ver aqui como é que o livro fala. Cavalo captura D8, ele fala. Ah, pode ser também, né? Então, cavalo captura D8, torre captura D8. Aí, torre captura D8, rei captura D8 e torre captura F6. Quebrando os defensores, né? Que eram tanto o bispo. A torre não estava defendendo o peão, né? Mas o bispo estava. E o bispo era defendido pela torre, né? Então a gente eliminou os dois defensores para poder pegar o peão aqui depois, né? Mas meio suspeito isso aqui que o livro falou, né? Mas tudo bem, a gente vai fingir que entendeu, né? Mas é claro que deu para entender, né? Tá. Com o que se dizimam as defesas pela troca? As manobras comentadas até agora entram no conceito de ataque concentrado, como se indica o fato de concentrar a supremacia sobre um ponto de uma forma ou de outra. O objetivo desejado também é metódico, pois compreende tanto o ganho material, tomar um peão, como o ideal sonhado, ou seja, a conquista da sétima fileira. Essa finalidade é dupla essa finalidade dupla é característica dos ataques concentrados, tá? Opa, tá. Diagrama 20, invasão através de H7. Tá, aqui é bem fácil, né? Se você já visualizou, aqui tem mate em 2 nessa posição, tá? Que é parecido com o mate Anastácia. Acho que é o mate Anastácia, né? Que vai ser torre captura H7 cheque, rei captura H7 e torre H1 é mate, porque o rei não tem pra onde ir, né? Porque o bispo, ele vai cortar a casa de G8 e o peão corta a casa de G6 e o rei está sob ameaça. Não tem como fugir dessa ameaça. E é mate, tá? Aí ele fala, ataque direto ou revolucionário. Uma manobra completamente diferente veremos no diagrama 20. Só se apresentam os atores principais do drama, tá? Devemos supor que a operação na coluna H, a começar por meio de torre de H1 seria estéreo, devido ao cavalo F6, ou por H6, né, que ia cortando ali a ação da torre, né? Tanto o cavalo F6 como H6. O H6 por quê? Porque quando a gente joga o H6, o peão de G7 vira o defensor natural do peão de H6, né? E a coluna H não vai ser mais acessível. E cavalo F6 defende o peão em H7, então já não dá mais para chegar naquele peão, tá? Tudo bem. E aí a gente parou aonde? Devemos supor que a operação da coluna H começar por meio de torre de H1 seria estéreo devido a cavalo F6 ou por H6, com que as brancas colidiriam contra um muro de granito. Sendo assim, como as brancas podem aproveitar de outra maneira a coluna H? A resposta é que não podemos prescindir de tomar o peão da torre, pelo que devemos proceder com a violência à sua eliminação, ainda que à custa de grandes sacrifícios. Segue então torre captura H7 cheque, que a gente já viu, rei captura H7 e torre H1 mate, acaba a partida. Apesar da aparência simples desse final, creio que é de grande importância e esclarece bem a diferença entre ataque concentrado, ou progressivo, e ataque direto ou revolucionário. No entanto, queremos dar mais exemplo. Veja o diagrama 21 seguindo. Tá. O diagrama 21 a gente já passou por ele? Não, a gente está no 20. Tá, então ele vai vir agora. Se produz um ataque concentrado ao se dizimar a defesa pela troca, o ataque revolucionário. Por outro lado, prescinde de ganho material do peão e, pelo contrário, baseia-se
no sacrifício material. Então, acho que ele vai dar... ele deu o diagrama agora. Tá, e aqui ele jogou o quê? Veja o diagrama 21, seguindo. Torre que está na primeira fileira H1. Aí cavalo F8 e bispo E7. Tá, então vamos lá na posição. Torre H1. Cavalo F8 defendendo o peão. E aí joga bispo E7, né? Bispo E7 ameaçando o cavalo. E aí vai conseguir tomar e vai pegar o peão depois, né? Ah, tá. É bem simples. Tá. Aí passando a página, a gente chega aqui. Como desenvolver ataques concentrados e diretos? E ele manda torre captura H7. Ah, vai ter um mate bem legal, né? Torre captura H7, ameaçando torre H8 mate. Tem que tomar de rei. Então, torre captura H7 não é cheque, né? Mas ele tem que tomar de rei. Aí toma de rei. Não há uma conquista material, pois as brancas decidiram entregar a torre pelo peão. Aí depois vem torre H1 cheque, rei G8 e torre H8 mate. Tá? Bem simples esse mate também, dá pra gente ver sem precisar colocar lá na posição, né? E ele fala: a ideia do ataque direto, que por comparação pode aqui ser bem observada, consiste na ruptura violenta do obstáculo que fecha a entrada da sétima e oitava fileiras. Sacrifica-se uma torre para que a sua chegada possa dar o mate em H8, como vemos nas 64 casas. Não está prescrita a camaradagem. Em que ordem de tempo se devem aplicar os ataques citados? Resposta: primeiro deve-se ensaiar o ataque concentrado, ou seja, atacar com um número crescente de peças o obstáculo, que a gente viu anteriormente, né? Que primeiro a gente se preocupava em dobrar as torres, aí quando ele jogava cavalo F8, a gente jogava bispo E7 ameaçando o cavalo, e a gente ia conseguir tomar o peão. Isso é o que o livro chama de ataque crescente, porque eu vou adicionando peças. E o ataque revolucionário que ele falou é quando a gente já sacrifica direto, né? E aí a gente já consegue já uma vantagem bem rápida, com certos sacrifícios, né? Então tá, aí a diferença, né? E aí eu nem sei mais onde é que eu tô. Tá, vamos colocar aqui. Terminando ali, prescrita a camaradagem. Em que ordem de tempo se devem aplicar os ataques citados? Resposta: primeiro deve-se ensaiar o ataque concentrado, ou seja, atacar com um número crescente de peças. Então a gente nunca vai sacrificando logo assim de início, né? Sempre tenta um ataque crescente primeiro, né? Atacar com um número crescente de peças o peão obstáculo. Em seguida se buscará a oportunidade de levar os defensores a posições desfavoráveis. Eles se incomodam, em geral, entre eles mesmos com a falta de espaço, que é o normal no campo dos atacados. Depois deve ser considerada a possibilidade de abrir a passagem de forma violenta, ou seja, em termos vulgares, com a manobra revolucionária que a gente acabou de ver, né? Então aqui, pessoal, a gente chega no quinto ponto, que vai falar sobre o avanço contido sobre uma coluna aberta, com a ideia de entregar a coluna em troca de outra. Exploração direta de uma coluna. Aí fala também a coluna como trampolim de assalto e a alegoria da carreira diplomática. Caramba, hein? Que título! Então, pessoal, finalizando mais um estudo aqui com vocês, certo? Espero que vocês tenham entendido a maior parte. A gente não usou, acabou não usando muito o auxílio, né? Que eu falei com vocês, mas é porque as posições vieram bem simples, né? Então a gente conseguiu fazer bem de cabeça, algumas no caso, né? Outras não. Mas é bem legal, né? A gente ter, né, esse recurso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que foi que você aprendeu nesse vídeo, né? A gente viu um pouco sobre ataque crescente, ataque revolucionário, né? A gente viu o que é um peão... como é que fala mesmo? Um peão incômodo, né? E aí a gente viu que o defensor natural dele pode ser um peão ou não, certo? E aí a gente tem que sempre buscar fazer com que ele não tenha mais esse defensor natural, fazendo com que ele fique sendo um peão que seja defendido por peças, né? Que aí já vai ser bem mais complicado de se lidar, no caso do adversário, certo? Então a gente viu mais um pouco sobre como explorar colunas abertas, né? Não fazendo manobras muito mirabolantes, e sim aplicando isso já diretamente, né? Como a gente viu lá no começo. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. É aqui quando ele fala, né? Coluna D seguindo torre D1, aí seguido de torre D4 e torre D7, né? Que não é uma manobra legal, porque se eu posso ir direto para D7, né, com a torre, por que eu vou primeiro para D4 depois para D7, né? Então a gente também tem que aprender
a se aproveitar ao máximo, assim, da atividade que a nossa peça tem na coluna, né? Então, foi isso que a gente deu para aprender, deu para absorver bastante coisa, certo? E aí a gente vai só somando conhecimento. Próximo vídeo a gente vai continuar do ponto 5, ainda falando sobre colunas abertas. Tá, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E até a próxima, pessoal. Valeu!